Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Passando aqui para mais um react do nosso querido Wesley Vissers, o famoso Cepacol. Hoje é back day, então faltaria ainda o dia de peito para fechar os três principais treinos, né? O leg day, o dia de costa e o dia de peito, ombro e tríceps. Se eu não me engano, ele faz dia de braço isolado também, mas particularmente eu não quero ver. Já foi um sacrifício muito grande ver o treino de perna dele e eu nem gosto de um dia só de braço, apesar de ser útil em alguns contextos. Particularmente não é uma coisa que me apetece. Então prefiro não ver, mas vamos analisar agora o treino de costa dele. Ele que é um cara que, apesar de faltar alguns pontos nas costas dele, é um atleta que chama muita atenção de costa. Apesar de ter uma simetria do lado esquerdo pro lado direito, mas é um cara muito grande, muito largo, então pode se considerar o ponto forte. Costa e braço, digamos assim. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Vou colocar o fone aqui, né? Que daí tá um frio. Fala aí, na cidade de vocês, fala aqui embaixo, tá frio ou não? Let's go. Legs back. So the total back. Total back and thickness. Thickness and width, yes. Deixa eu só mexer aqui. Deixar 1.5, né? Não acelerem aí na casa de vocês, que eu já vou acelerar aqui. Fechou? Esse, pra quem não conhece, é o Steve Weinberg. É o árbitro central dos maiores campeonatos de fisiculturismo. Do Olímpia, do Pittsburgh, se eu não me engano, do Arnold. Enfim, é o... Ele não é o dono, mas é ele que manda em quem ganha e quem perde. Legs, yeah. Everything else is great. Puxa, é grande. The head judge of the Olympia told me my back needs to be bigger, both in width and thickness. So today I'm going to do 3 movements to show you guys exactly how to achieve that. A bigger back in general. That's good. Ele falou que o árbitro do Olímpia falou que é a principal fraqueza dele. Ele vai ensinar os 3 principais movimentos para conseguir umas costas grandes. Vamos ver. Go! So I like to start this workout with a V-bar or narrow grip pull down. Why? A narrow grip pulls your elbows closer towards the middle line of your body, stretching out the lats. So when you go all the way up, you get an enormous stretch in the lats. What does a stretch do? It grows the muscle. It gives the stimulus for muscle growth. And what does it also do? It creates the V taper. So for a lat spread, front relax, the back bicep, you need a V taper to be there. And the only way to get that is with big lats. And how to grow big lats, to make them stretch, which is what the first movement is perfect for. Basicamente ele falou que ele vai começar com uma puxada, com uma pegada um pouco mais fechada, porque no momento que você traz o cotovelo para mais perto do seu corpo, você consegue alongar o seu latíssimo, que é o que vai dar esse aspecto de V-taper, né? O shape em V, que é o que ele busca. Deixa eu tirar a velocidade, porque eu não tenho muita noção se é uma série de trabalho ou se é um aquecimento ainda. I can feel the carbs rushing into my body as I have. Ele falou que ele sente os carboidratos entrando no corpo dele. Me pareceu uma série de aquecimento ainda, mas se for uma série de aquecimento, ele leva a série longe demais. Eu não gosto de me esforçar muito na série de aquecimento. A partir do momento que vai ficando difícil, para. Uma dica que eu dou pra vocês que fazem série de aquecimento, depois série de preparação, as feeder sets, se basearem em 5 repetições longe da falha. Em cada série que você for fazendo e aumentando o peso, sempre se mantenha 5 repetições longe da falha. Então, se com tal peso você faz 7, você teria que fazer 12 para chegar na falha. Aí você aumenta o peso, faz 5 e supostamente você conseguiria fazer 10. E por aí vai até chegar na sua carga de trabalho. A pre-workout snack when heading to the gym. The new cookie dough flavor. Para de Today, fazer propaganda. normally very much for the full stretch support. So what you really want to take care of is the full stretch at the top. You can see my arms are fully stretched and the lats are fully stretched as well. This will give the ultimate stimulus for muscle growth for the back. Mais ou menos. Ele falou que basicamente ele quer deixar alongar o latíssimo o máximo possível, e isso é bom, mas que ele deixa o braço dele ir, e não necessariamente você precisa fazer isso, porque no momento que você deixa o braço ir e faz assim, e solta o ombro, você perde tensão no seu latíssimo do dorso.
Então o mais interessante seria alongar o máximo possível que você consegue, deixando o ombro baixo. Aí sim você consegue alongar o máximo que você consegue da grande dorsal. However, when you want to go all the way down, you want to feel the contraction in the lower back and the lower lats. So the elbows have to be nice and close to the body, basically, to the waist, to the hips, to ensure the contraction of the lats. So here you can feel both the stretch and the contraction to get a really good start of this back workout going. É um bom exercício se você quiser priorizar realmente a parte de baixo do seu latíssimo. Que, para quem não sabe, o latíssimo você consegue dividir ele em basicamente 3 partes: os feixes superiores, torácicos e os inferiores. Então, assim, essa puxada que ele faz, principalmente se você tiver na sua academia um triângulo ou algo que você consiga fechar mais os cotovelos, você consegue provavelmente enfatizar a parte mais de baixo do seu latíssimo. Muitas pessoas têm dúvida de como você tem um trabalho eficiente do seu latíssimo do dorso, da grande dorsal. E basicamente você tem que pegar o que o músculo faz, que é o quê? Extensão de ombro e adução de cotovelo. Então, assim, tudo que você estender o ombro e passar com o seu cotovelo rente ao seu corpo, você vai estar trabalhando o seu latíssimo de forma eficiente. Aí, parte do seu, se você tiver um treinador ou um personal, tentar alinhar o vetor de força com a posição das fibras que você provavelmente quer dar algum tipo de foco. Não dá para isolar nenhum músculo, você consegue isolar, mas você consegue enfatizar muito provavelmente com certos trabalhos. Só um comentário, esse é Tier S de exercícios para latíssimo, é muito bom mesmo. Mas particularmente, por ser um exercício no cabo, eu gosto de deixar ele mais pro final. Eu prefiro colocar exercícios mais pesados, exercícios com uma percepção de esforço maior no começo do treino. Ou seja, exercícios com peso livre, não necessariamente com barra, mas exercícios que você coloque anilha. Eu prefiro. Uma coisa para salientar, desculpa ficar pausando, mas é que você vê que ele não joga o tronco para trás. Porque no momento que você joga o tronco muito para trás, você transforma o que é uma puxada, você transforma numa remada. E você perde totalmente o propósito do exercício. Então você foge com o seu treino, melhor dizendo. So the most common mistake, and this is what you want to avoid with this back movement and pretty much any other back movement, is not finishing the stretch. A lot of people, they like to go nice and heavy, so they go upwards, but keep their arms almost at 45 degrees and go back down. So it's kind of like a jerking motion, kind of doesn't work anything. Ele falou que a maior parte do erro que o pessoal comete é não alongar por inteiro e ficar nessa posição deitada e só ficar em 45 graus, fazendo curtinho. Eu não concordo exatamente, porque você não precisa alongar totalmente, como eu disse, mas concordo na parte que você não deve deitar, como eu disse anteriormente, e transformar uma puxada em uma remada. Completely, it messes up the biceps, the tendons. You don't want this, you want a full stretch in the back. You want elongated arms, but a lot of people neglect this for sure, so skip that mistake, guys. So before doing the first movement, I want to give you a nice tip. A lot of people on this T-bow row, you have this pad. It can be quite tough on the chest, on the breathing pattern when you're doing a lot of weight. So I use this nice, firm, kind of loose. Agora ele falou que ele vai para uma remada T-bar, né? Uma T-bar row. Apesar de ser um exercício, de ser uma máquina relativamente simples, até que é difícil de você ver aqui nas academias do Brasil. E eu não sei por quê, porque não é uma máquina cara, não é uma máquina de difícil setup, assim, não é difícil de você entender como a máquina funciona. E é uma máquina extremamente eficaz para o trabalho que ela se propõe, que é prioritariamente exercitar a parte do superior das suas costas, da sua upper back, trapézio, rhomboide, posterior de ombro. Eu tô gostando muito do treino dele até agora porque ele tá variando os estímulos. Ele começa com uma puxada na direção da parte inferior do seu latíssimo, da parte de baixo, e ele parte para uma remada que vai priorizar totalmente o oposto, que é a upper back, a parte mais de cima das costas dele. E vocês podem se localizar de como trabalhar conforme você for passando rente ao corpo. Quanto mais rente ao corpo o seu braço trabalha,
mais você aciona a parte de baixo. Isso não é regra, é só uma dica geral para você se localizar no seu treino. E quanto mais afastado o seu braço está do seu corpo, mais você tende a trabalhar a sua upper back, a sua parte de cima das costas. Matt, you can play. E eu esqueci de falar que ele mencionou que ele vai colocar tipo um travesseiro, um apoio, para ajudar na respiração dele e ele conseguir também alongar mais, para não doer o peito, porque às vezes quando você coloca muito peso, dói aqui nessa parte do externo onde você apoia no banco. E ele vai colocar um travesseiro para ajudar nisso. Place it kinda exactly on the pressure point. That will relieve pressure off of your rib cage and makes it a lot more comfortable to do this T-bar row. Tem 90 quilos. Não dá muito para levar em consideração o peso, porque o peso muda de maquinário para maquinário, sabe? Porque tem T-bar rows que são muito pesadas devido ao eixo ser mais próximo. O local onde você coloca o peso é muito próximo do eixo, então acaba que ela fica um pouco mais pesada. E tem outras que são um pouco mais leves. Não me parece que é o caso dessa. Me parece que ela não é tão pesada, pelo jeito que ele tá aquecendo. Ele que é um cara que, pelo que a gente viu no treino de perna, é um cara que gosta de repetições mais altas e um pouco menos de peso. Então não me parece que essa máquina é muito pesada. Mas você pode encontrar por aí que vão ter máquinas muito, muito, muito pesadas de T-bar row. Inclusive tem uma que é muito boa na Junkyard. Eu vejo, ainda não treinei lá, mas você vê pela dinâmica que ela propõe que ela é excelente. Alright, so this is the T-bar row. It is chest support. Olha, vai fazer 3 séries de trabalho de 8 a 12. Acho um pouco demais, mas pra mim, pra ele pode funcionar super bem, porque não dá pra saber o tanto que ele faz na semana. Imagino que ele replique esse treino de novo. So it's a machine. You can choose this machine or with a free barbell, which you used to do in the past. But when you get very strong, your lower back will be the weak link in the chain. You want the weak link to be the upper back, the shoulder girdle, basically. Because here you want to go all the way down, but when you go up, you want to squeeze your shoulder blades together. You want... Essa máquina, por estar com o cotovelo mais afastado do tronco e formar quase que 90 graus aqui, vai trabalhar mais essa região de posterior de ombro, trapézio, que é toda essa parte aqui, e romboides, que são essas partes aqui. E necessita que você faça uma retração escapular, ou seja, faça isso com a escápula. Aí sim você vai estar estimulando de uma maneira eficiente essa parte das costas, que é o que vai dar o encaroçamento das suas costas, que vai dar aquele aspecto 3D, aquele casco de tartaruga, igual o pessoal fala. To work on the trap back thickness. So the first one we worked on the V taper, the back width, and this one is for the back thickness. So right now this is going to be nice and heavy, but what you really want to make sure is that when you go all the way down, you want to be able to get all the way up as well. Esse é um exercício que você alongar, igual ele está falando, você vai ter benefícios. Você vai conseguir soltar a sua escápula e depois trazer ela e contrair. E, então isso vai promover um estímulo muito bom para o seu trapézio. Will go too heavy if you don't go all the way up anymore. So let's give this one a try. Tô gostando desse treino. Treino bem estruturado. Bem simples. Treinar costas é um pouco mais simples também. That's heavy. Tinha mais umas 2 ou 3 repetições. Talvez o antebraço dele tenha falhado, é por isso que eu sempre digo, use o strap. Usa o strap. Entrou na academia, 2 semanas, usa o strap. É muito importante. Depois, se você quiser, treina antebraço isolado, que eu aconselho, treine antebraço isolado. Mas não deixe de usar strap nos seus treinos de costa, porque você pode estar deixando ganhos na mesa. So, a lot of people think the traps are this part only. So, for shrugs, you work the traps, you only work this part. Either it's going to go higher or stay low. That's, however, a very small part of the whole picture. Sim.
With this T-bar row, you actually work the traps as well, because the traps go down quite a lot, down your back, to create that upper back thickness in general. So, when people... Ele disse que muitas pessoas pensam que o trapézio é só essa parte de cima. E só fazem aqueles shrugs, né, aqueles encolhimentos, igual chama no Brasil. Mas na verdade não, o trapézio ele vai até quase o meio das costas. É toda essa região central das suas costas. E uma T-bar row vai conseguir trabalhar ela de maneira eficiente porque ela vai promover essa retração escapular. Say they're working the traps. If they're correct, they will mean the whole back thickness to really are responsible for the shoulder retraction, the shoulder blade retraction. So that's why it's so important to really retract the shoulder toda essa parte aqui, o trapézio. Blades on this movement. Yeah. Já sacou, né? Já sacou. Tinha mais. Ele tem esse costume, né? Ele tem esse costume de deixar na reserva. É por isso que, sei lá, é um atleta que eu admiro. É um atleta que eu me inspiro, porque eu acho o shape dele da hora. Apesar de eu saber que ele tem muitas falhas. Mas isso que ele faz me incomoda muito. Pra mim não tem essa de deixar tantas na reserva. Pra ele que é atleta. Uma pessoa normal, que talvez não possa se desgastar tanto, ela vai conseguir ter ganhos expressivos deixando 1 ou 2 repetições na reserva. Mas esse cara, ele vive pra comer, treinar, descansar e tomar as paradas. Ele não tem por que se poupar, sabe? E isso que ele faz de deixar na reserva me incomoda muito. Common mistake I see on this T-bar row machine is the grip, guys. You want the grip when you go all the way up. You want this arm to be all the way straight. Because gravity is going straight down when you go up. You want that arm to be straight. However, a lot of people hold it either way too narrow, and it kind of turns into like a bicep curl, as you can see. So this causes bicep tendonitis. If you hold it way too wide, it's really gonna limit your strength. So you kind of want to hold it in between. What I like to do, usually what works, is put your thumb near the start of the handle. Ele tá falando que muitas pessoas às vezes pegam muito fechado, né, muito narrow, muito estreito, e acabam trabalhando muito bíceps. E outras pessoas pegam muito aberto, que acabam perdendo força na hora de contrair. Que o certo seria na posição do seu cotovelo. Na posição que você faz assim, você pega e você vai conseguir ter uma força e contração melhor na hora de fazer o movimento. And then just grab it that far, then which you go. So now it's time for the third. This won't have a chest, it will take a lot more boxes than one, because this won't have a chest support. It is still a machine, but this is a seated row without a chest support, meaning the lower back is also involved. However, I'm using 2 handles, or you can call it a bilateral seated row, which means you're using both arms, but they're free from each other, so it's not one big handle. That means you can really squeeze the back together. Here, the shoulder blades also play a role in basically retracting, but now the tension is shifted to the middle back. So not the upper back, but more of the middle back thickness here. You will also feel the lats. So if you keep the elbows relatively closer to your... Ele disse que ele vai fazer uma remada sentada, que apesar de não ter o apoio no peito, ele quer trabalhar ainda muito da lower back, né? E eu não sei o que ele está se referindo com lower back, porque usa esse termo muito para 2 coisas. A lower back, a parte de baixo do latíssimo, da grande dorsal, ou o que também chamam de lower back, que são os eretores da espinha, que é aquela parte da sua lombar, que formam a árvore de Natal, que você vai trabalhar muito com extensões de quadril. Por exemplo, banco romano, levantamento terra. Você vai ter um trabalho de isometria também numa remada curvada livre, com barra. Então eu não sei ao que ele está se referindo. E ele também disse que ele vai fazer uma pegada um pouco mais fechada, mas que ele também vai fazer uma retração escapular, que ele quer mirar na parte do meio das costas, mas que ainda assim ele vai sentir o latíssimo. Basicamente é porque ele vai fazer a retração escapular, mas ainda assim vai ter uma extensão de ombro, que é função do latíssimo realizar. Então assim,
vai ser um trabalho meio que geral para as costas inteiras dele. Agora vamos ver como que vai ser a execução para saber o que ele está dando ênfase. Body, you will also hit the lats and the thickness at the same time, as well as the erector muscles that are responsible for the lower back thickness as well around your Ele está spine. falando dos eletores da coluna. If you don't do this movement and you only stick to chest supported ones, your lower back will suffer. Now you might think you could do a bent over row. That is very true, but it's one rigid bar and that doesn't allow for the freedom of motion. And you know, when you get stronger and stronger, it will kinda have a chance to injure your lower back, for example, as you're less stable as on a seated row like this. It is a classic movement, but if you want to be smart and have more longevity in the sport, switch up your bent over row with the seated row like this. So let's do this. Pelo vetor de força e pela retração escapular e os braços dele estarem ligeiramente longe do tronco, ele está fazendo um trabalho mais para a parte inferior do trapézio. Ainda assim vai recrutar um pouco de latíssimo, porque ele está estendendo o ombro, mas é um trabalho mais focado na parte inferior do trapézio mesmo, que seria realmente o meio das costas. Vocês conseguem ver que ele está retraindo o escápulo. Ele realmente está conseguindo focar nisso. Nice and heavy. Also very important, keep your back nice and straight. Keep your legs bent like this to protect your lower back. And that way you will kind of protect and work on the lower back at the same time. The most common mistake that I see here is when people, they lean back way too far. For example, they do this, they like to do this, and then they go all the way forward. This doesn't really work much. It kind of forces an injury to happen in the lower back. This is what they used to do back in the day, for example, really row it like this. Tá falando que para você cuidar do seu lower back, tem gente que realmente usa muito desse balanço, que pode vir a machucar. Eu não acho interessante, não só pelo risco de lesão. O risco de lesão ele é multifatorial, só que tem movimentos que você pode acabar se expondo mais a certos tipos de lesão. Mas o que eu acho que, principalmente, que você não deve usar esse balanço, é que você não consegue realmente focar em trabalhar as suas costas, nem em relação à retração escapular e nem em relação à extensão do seu ombro. Então você não trabalha eficientemente nem o seu trapézio e nem o seu latíssimo. Então acaba que você só está movimentando o peso, mas não realmente exercitando o seu músculo. E acaba perdendo o foco do exercício. But it doesn't isolate the back at all. You can isometrically contract the lower back like this to work on it, and then safely. So the way to do it, you have to work the lower back separately with like a hyperextension. Ele disse que você deveria trabalhar a sua lower back isoladamente, com hiperextensão. Eu falei extensão, não é hiperextensão. No banco romano, você tem que ajustar de uma maneira que você vai priorizar o trabalho dos seus eletores, não do seu glúteo posterior. Você pode trabalhar, como eu disse, no levantamento terra, em alguma variação de stiff, seja na barra, seja no halter. O RDL também trabalha um pouco, mas ele é mais focado em glúteos. Então seria mais ou menos isso que você deveria fazer para trabalhar a sua lower back. Também tem, em muitas academias agora, um maquinário para lower back, que é, você vai colocar, a máquina ela vai com encosto aqui nas costas e você vai empurrar. Geralmente em academias um pouco mais modernas, Smart Fit, academia de rede, geralmente tem. Então, eu aconselho que vocês realmente façam isoladamente. Apesar de, se pudesse, indicar para todo mundo terra. O terra é o exercício essencial para a sua vida. Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho tal limitação. Trate essa limitação. Veja o que está acontecendo, o que está te machucando, mas não deixe de fazer o exercício. Até porque o levantamento terra emula muitos movimentos que você precisa no seu dia a dia. Seja como pegar uma sacola do chão, pegar uma caixa do chão, pegar o seu filho ou filha do chão. Então são movimentos muito importantes para a sua vida inteira. Então adapte para você, procure um profissional da educação física ou um médico, um ortopedista, mas não tire o exercício. Adapte para a sua circunstância e trate o que está incomodando. Or something like this, or even a good morning, in my opinion, it is not necessary. If you do at least one or two movements without a chest support in your workout with correct form,
Keep your lower back tight and contracted. You won't need an exercise like the hyperextension to work on the lower back, in my opinion, unless it's a super weak point and you need to work on the balancing things out. Woo! To impress the Mr. Olympia head judge, Steve Weinberger. Basicamente foi esse o treino. Eu gostei, um treino bem simples, que se baseou em um movimento de puxar, ou seja, vai trabalhar mais a sua grande dorsal, um movimento de remada com os braços afastados do corpo, que vai trabalhar mais a sua upper back, e um movimento de remada com o braço um pouco mais colado. Ele ainda assim enfatizou o trabalho do trapézio, mas o braço dele estava um pouco mais rente ao corpo. Não tenho nada para colocar nesse treino, a não ser o fato dele deixar muitas repetições na reserva. Eu acho que isso não é produtivo para ele, apesar de que sim, ele vai ter ganhos, ele come para isso, ele toma as paradinhas para isso, ele tem uma genética para isso, só que eu acho que poderia ser melhor aproveitado caso ele chegasse na falha, ou próximo a ela. Só que é o jeito que ele gosta de treinar, ele gosta de treinar um pouco mais leve, com mais repetição e fazendo mais séries. Apesar que eu não achei um treino muito volumoso, se eu não me engano foram 9 séries de trabalho. Ele deve repetir isso novamente, então coloca aí na casa das 18, 20 séries. Não é nada absurdo, é um volume um pouco mais alto do que eu gosto, mas não é nada absurdo. E eu gostei do treino, achei ele bem simples, 1000 vezes melhor do que o treino de perna dele, porque realmente ele bateu no que ele precisa bater, os pontos que ele recebeu, o feedback do árbitro. Então, assim, não tem muito o que reclamar. O que eu faria? Eu colocaria um estímulo em braço e deixaria de ter um dia de braço isolado. Não necessariamente precisa ser de bíceps, porque ele fez 9 séries de costas. Coloca indiretamente umas 3 séries de braço, 3, 4 séries de braço. Então assim, não sei se eu faria algo de bíceps, mas talvez um estímulo em tríceps. E no dia de peito faria um estímulo em bíceps, algo desse tipo. Mas assim, nada do que reclamar, um treino muito bom, um treino muito eficiente. Só essa questão da proximidade à falha que eu mudaria. Mas, surpreendentemente, não está ruim, está muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Foi um react um pouco mais curto, até porque o vídeo era mais curto. Pretendo trazer os vídeos com um pouco mais de frequência. Então deixa aqui nos comentários o que vocês recomendam, o que vocês querem que eu analise, dieta, treino. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, comentem, compartilhem se puderem. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.